capítulo 2, nós vamos analisar do versos 19 até o verso 30, Filipenses, capítulo 2, do verso 19 ao verso 30. Vamos relembrar que nós estamos no capítulo 2, em que nós fomos expostos, em primeiro lugar, pelo João Vinícius, em que ele nos trouxe aqui a exortação do apóstolo Paulo sobre o exemplo que os cristãos devem seguir. O exemplo à unidade, o exemplo à humildade, o exemplo ao serviço. Quem é esse exemplo maior? Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele rogando, incentivando e exortando a unidade na igreja de Filipos, ele coloca o exemplo supremo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, se humilhou. Depois o apóstolo Paulo, depois do verso 12 até o verso 18, que é a exposição do reverendo Sam da última semana, do último domingo, ele vai mostrar o desenvolvimento da salvação, ele vai mostrar que é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Ele vai falar que ele estava ausente, mas ele, mesmo ausente, ele acreditava que os filipenses não deixariam de cumprir aquilo que o apóstolo Paulo tinha falado no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E que os filipenses estariam desenvolvendo a sua salvação. Como que ele desenvolveria a sua salvação? Com temor e tremor. Ele justifica. Depois de justificar, ele diz: sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, como está no versículo 15. Agora, no versículo 19, do 19 até o versículo 30, ele vai mostrar que esses exemplos também eles podem ser vistos na igreja de Deus. Porque algumas vezes os filipenses, talvez alguns, poderiam dizer: apóstolo Paulo, Jesus Cristo é inalcançável. Não tem como, apóstolo, nós alcançarmos esse exemplo. Isso em si não seria desculpa. Não seria desculpa, porque Jesus é verdadeiramente homem. É verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele mostrou, Jesus Cristo, quando encarnou, ele mostrou que não foi a natureza humana a causa necessária para cair em pecado. Não foi a natureza humana. Foi o querer humano. Adão caiu em pecado porque ele afrontou a lei de Deus. Ele fez o que não era para fazer. Jesus Cristo esvaziou-se, veio em figura humana e não pecou, mostrando que é possível, sim, era possível, sim, o ser humano viver sem pecado. Onde está quieto? Agora nós estamos nesse lamaçal de pecado que nos legaram os nossos pais naturais, Adão e Eva. E nós só podemos sair desse lamaçal de pecado através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas nos tira do lamaçal do pecado, mas Ele nos tira, nos limpa e nos coloca de volta no caminho para que nós possamos desenvolver nossa salvação como nós vimos, para que nós possamos viver uma vida de boas obras, uma vida de virtudes cristãs, uma vida que glorifica Ele, uma vida que siga Ele como exemplo maior. E o apóstolo Paulo mostra que isso não está longe da realidade dos filipenses. Agora no versículo 19, porque ele vai citar dois exemplos. Ele vai citar o exemplo de Timóteo e ele vai citar o exemplo de Epafrodito. Dois homens que buscavam seguir o exemplo maior que era Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo ele vai dar atenção. Olha, tem dois homens que buscam isso. É por isso que o sermão dessa noite é imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Por quê? Porque nós temos aqui exemplos vivos na igreja primitiva de imitadores de Jesus Cristo, mostrando que é possível sim, numa geração adulta e perversa, imitarmos a Cristo Jesus. É possível. Vamos para o texto sagrado. Versículo 19 ao versículo 30 diz a palavra do nosso bondoso Deus: espero, porém, o apóstolo Paulo diz,
Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenho eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Meus irmãos. O apóstolo Paulo, no versículo 12, que a gente viu até o versículo 18, ele fala que ele estaria ausente. Ele dá a instrução e diz: olha, eu mesmo ausente, eu sei que vocês vão cumprir o que eu estou dizendo, muito mais do que se eu estivesse presente. E os filipenses poderiam ficar atônitos porque estariam sozinhos. O apóstolo Paulo estava, Epafrodito estava em Roma com o apóstolo Paulo. A gente vai ver que Epafrodito é um filipense. E agora? O apóstolo Paulo, para acalmar o coração dos filipenses, para acalmar, ele diz que vai enviar Timóteo assim que possível. Assim que possível. E ele dá algumas qualificações de Timóteo e de Epafrodito. Vamos começar com Timóteo, como o texto diz. Ele disse: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O apóstolo Paulo, ele, como nós estamos vendo aqui, domingo após domingo, como nós vimos na exposição de Atos, como nós vimos na exposição de Efésios, ele é a gente pode dizer, um real pastor. Ele se importa de como estão as ovelhas de Cristo. Como é que as ovelhas de Cristo que ele plantou, lembremos que Filipos foi uma obra missionária do apóstolo Paulo, que ele não queria ir para a Macedônia, que é onde Filipos fica, ele queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo apareceu para ele numa visão e disse: vá para a Macedônia, através de um varão, que aparece para ele numa visão. Ele vai para a Macedônia, e Filipos é a primeira cidade da Macedônia, e há conversões e conversões. E ele visita várias e várias vezes, estão nas epístolas aos Coríntios e outras epístolas mais. Ele é um homem que está sempre interessado a saber a situação. Ele não apenas preguei o Evangelho, fiz minha parte, agora é cada um se vir e cada um vai ter que se apresentar diante de Deus. Não é assim que o apóstolo Paulo lê. O apóstolo Paulo, ele quer saber a situação. Ele quer saber como aquelas ovelhas de Cristo estão passando. Ele quer saber quais são as lutas, quais são as tentações, quais são os problemas, quais são as mazelas, quais são os desafios, para que ele possa ajudar. Mas o apóstolo Paulo está longe. Ele diz o que no epístola: eu me coloco de joelho por todos os santos. Nós vimos isso hoje de manhã. Por mais que ele estivesse ausente de corpo, ele estava presente nas orações. A ausência não era justificativa por apóstolo Paulo de não se importar com os irmãos. A ausência do apóstolo Paulo não era: eu não estou perto de vocês, filipenses, então não tem como eu pastorear vocês. Não, olha o interesse do apóstolo Paulo.
Lembremos que o apóstolo Paulo está preso. Lembremos que o apóstolo Paulo ainda não sabe se vai ser inocentado ou se vai ser morto. Ele não sabe nada disso. Ele está totalmente e completamente na dependência de Deus. E ele não fica aqui pensando em si mesmo. Ele está preocupado com as ovelhas de Cristo. Como que está a situação das ovelhas de Cristo em Filipos? É essa a preocupação do apóstolo Paulo. É essa a preocupação dele. A gente deu uma lida e a gente já viu que esses dois irmãos, que eram muito valorosos para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não teve um sentimento, assim a gente pode dizer, egoísta, de colocar eles apenas para si, mas ele estava dispensando eles para o serviço cristão. E aqui ele via Timóteo, porque Timóteo é o servo do Senhor, e Timóteo é alguém que vai mostrar o conhecimento da situação. Animal também tendo conhecimento da vossa situação. Aí versículo 20. Porque a justificativa de enviar Timóteo, por que eu vou enviar Timóteo? Porque logo ele. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo, meus irmãos, a gente talvez possa passar despercebido, mas Timóteo, ele foi nessa viagem missionária em Filipos. Se a gente for para Atos 16, em Atos 16, nós temos do versículo 1 até o versículo 5, nós temos Paulo levando consigo Timóteo, que está lá no versículo 2 de Atos 16, que dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, ou seja, Timóteo era alguém que tinha bom testemunho em Listra e Icônio. O apóstolo Paulo pega esse jovem rapaz para a viagem missionária. E aqui em versículo 11, quando o apóstolo Paulo está em Filipos, Timóteo está presente, Silas está presente, Lucas está presente. A gente vai saber disso porque quando o texto volta a falar daqueles que estavam ficando numa cidade, outros indo para outra, como por exemplo o apóstolo Paulo vai para Atenas, o apóstolo Paulo vai, outros ficam, vai mostrar ali Timóteo. Timóteo ficou e depois foi a ver Paulo. Isso está no capítulo 17, capítulo 18. Se a gente pegar do 16 até o 18, a gente vai ver Timóteo indo por todas aquelas regiões ali da Europa. Macedônia é Europa. A gente vai ver Timóteo viajando para o progresso do reino de Deus. O Timóteo, ele deixou família, deixou sua cidade local para a expansão do reino de Deus. Foi isso que Timóteo fez. É por isso que aqui o apóstolo Paulo diz, como um conhecido de longa data, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Porque Timóteo estava na plantação da igreja. Timóteo sabia quem eram aqueles irmãos. E Timóteo também tinha frequentado aquela igreja no decorrer desses anos, porque se passaram anos e anos e anos, desde Atos 16 até Filipenses, capítulo 2. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eu estou levando, eu estou querendo que alguém que conhece vocês, Filipenses, esteja com vocês. Que conhece os seus desejos, que conheça das suas lutas, que conheça os seus desafios, que conheça dos pecados, que conheça da cidade, para que possa ser útil à causa do reino de Deus. E um versículo impactante é o versículo 21. Talvez seja o versículo mais impactante de toda essa película, porque ele vai justificar uma coisa que mostra a hombridade de Timóteo, mostra as virtudes de Timóteo, mostra como ele é um servo fiel a Jesus Cristo e mostra que como faltava servos fiéis a Cristo Jesus. Porque ele diz no versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando de uma realidade da igreja primitiva que não é uma realidade diferente nossa hoje em dia. Ele está falando que existem poucas pessoas como Timóteo que olham para Cristo Jesus e buscam imitar a Cristo Jesus. Busquem imitar.
o que é de Cristo. Timóteo era um homem que tinha se colocado pela causa do reino de Deus. Enquanto os outros não gostariam ou não quiseram sair das suas vidas confortáveis. Isso aconteceu com o próprio Cristo, quando ele disse, veio e siga-me. E as pessoas começaram a dar desculpa. Eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque o caminho em Cristo Jesus é difícil. O irmão Vinícius disse aqui, hoje pela manhã, que se o caminho cristão está fácil demais é porque alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Se a gente olha para Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, em que o apóstolo Paulo coloca o exemplo supremo de Jesus Cristo, e não há temor e tremor, como está no versículo 12, há um erro da nossa parte ao absorvermos essa passagem. Porque não é apenas olhar para Jesus Cristo e esquecer de olhar para nós mesmos, no sentido de ver a nossa vulnerabilidade. Porque se a gente olha para Jesus Cristo e esquece quem nós somos, esquece de que Cristo Jesus morreu para o meu bem-estar, para me libertar dos pecados, para que eu fizesse boas obras. Então essa passagem aqui que o apóstolo Paulo coloca um exemplo maior para ser seguido, passa sem nós absorvermos ela, sem nós entendermos o que ela de fato significa. Aí nós vamos ser semelhantes àquele homem que se vê no espelho e no momento que sai esquece do reflexo que viu. Porque nós olhamos para Cristo Jesus, nós nos deparamos com a santidade, nós nos deparamos com o varão perfeito. O que nós fazemos depois disso? Nós esquecemos. Esquecemos do exemplo de humildade, esquecemos do exemplo de santidade, esquecemos do que nós devemos fazer nessa terra. E aí fica muito fácil o caminho cristão. Aí fica fácil nós acordarmos pela manhã e acharmos que nós somos santos, no sentido de não termos pecados. Aí fica fácil nós vivermos uma vida cristã sem sentir o peso da cruz de Cristo. Aí fica fácil. Porque quando Cristo é o exemplo, aí nós temos a real percepção de que eu não busco o interesse de Cristo, eu busco o meu próprio interesse. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que buscavam o seu próprio interesse em detrimento. E isso não está longe, meus irmãos, de hoje. Nós já conversamos isso aqui nas EBDs, de quantas pessoas que, quando recebem uma promoção do serviço e para trabalhar em uma outra cidade, pouco buscam para saber se dá uma igreja saudável lá. Porque o que importa é o meu interesse, é o meu bem-estar, é porque eu vou ganhar mais. É porque o meu salário vai ser maior. Ou quantos pais buscam o seu próprio interesse em detrimento de Cristo, visando apenas rendimentos e rendimentos, e colocam uma visão materialista dentro do lar, e quando a criança cresce, se desvia, pergunta: o que aconteceu? Porque é o seu próprio interesse, e não de Cristo. Porque o interesse humano é o interesse de querer sair da zona em que há conflito. É quando nós estamos em conflito com o mundo, com o pecado, com Satanás, a gente se cansa e a gente deseja parar com isso, porque a caminhada cristã é diariamente lutar contra esses inimigos, Satanás, o mundo e o nosso pecado, as nossas cobiças. E aí a gente não vê que a gente está buscando o nosso próprio interesse, porque nós já estamos imersos nas nossas próprias cobiças. E Cristo vira nota de rodapé na nossa vida.
Se nós lermos o Evangelho com sinceridade, com os olhos abertos pelo Espírito Santo, nós vamos ver como é difícil seguir Jesus Cristo. Se não fosse difícil seguir Jesus Cristo, ele não teria sido crucificado. Se não fosse difícil, a multidão que gritou Hosana, Hosana, não teria gritado crucificam, crucificam. Timóteo é um homem que mostrava ou que desejava o interesse de Cristo por mais que ele sofresse. Timóteo deixou família. Timóteo talvez tenha deixado trabalho. Timóteo talvez tenha deixado estabilidade financeira, que é o Deus muitas vezes na nossa época. Deixou muita coisa pelo reino de Jesus Cristo. Enquanto outros seguiam as suas vidas. E aqui o apóstolo Paulo ele não está colocando, meus irmãos, a gente viu aqui passagens anteriores, aqueles homens que pregavam a Cristo por porfia, por contenda, ou seja, homens malignos que estavam ali dentro da igreja apenas por vanglória. O apóstolo Paulo aqui está falando de cristãos comuns, pastores, presbíteros, diáconos, cristãos comuns. Ele está colocando no geral. Ele está falando, Filipenses, a regra é essa. A regra é, todos buscam o seu próprio interesse e não de Cristo. Essa é a regra. A exceção é quando alguém busca o interesse de Jesus Cristo. Essa é a exceção. Dentro da igreja. O apóstolo Paulo não está falando fora da igreja. O apóstolo Paulo está falando dentro da igreja. Filipenses, dentro da igreja, quem busca o interesse de Cristo é a exceção. Quem busca no momento de conflito, mesmo tendo uma razão, ficar quieto para não gerar contenda dentro da igreja, é a exceção. Quem busca não murmurar, é a exceção. Quem busca não fofocar, é a exceção. Quem busca ter paz e contentamento somente em Cristo, é a exceção. Dentro da igreja. Versículo 22 diz: e conheceis o seu caráter, o caráter de Timóteo, provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. O apóstolo Paulo está falando que os filipenses conhecem o caráter de Timóteo. Por quê? Porque ele estava na plantação, porque ele tinha visitado outras vezes. E o caráter de Timóteo é alguém que ele abre mão da sua liberdade cristã para o bem do reino de Deus. Em Atos 16, nós vemos Timóteo, sendo cristão, se circuncidando, porque ele tinha, não sei se é a pai ou sua mãe, esqueci agora, judeu, e para não gerar contendas entre os judeus, ele decide se circuncidar. Mãe judia, ligado? A mãe judia. Por quê? Ele tinha liberdade cristã, mas filhos, para não se circuncidar. Porque agora é o batismo. Agora a ingressão, o ingressar do reino de Deus é o batismo. E ele se circuncida porque para que os judeus não usassem ele como pedra de tropeço para não ouvirem o Evangelho. Para dizerem, esse circunciso judeu eu não ouço. E ele escolhe se circuncidar para o bem do reino de Deus. Adulto. Se a gente lembra o que é uma circuncisão, o texto não fala, mas se a gente lembrar o que pode acarretar uma circuncisão no tempo adulto, é só lembrarmos dos filhos de Jacó quando entram em acordo com aqueles homens da terra ali de Canaã, de que era para eles circuncidarem, e o que acontece? Eles adoecem.
Eles adoecem porque não era costume, e porque eles estavam velhos para isso. E aí os filhos de Jacó vão e matam todos eles, porque tinha acontecido uma situação antes. É isso que a circuncisão pode acarretar. Uma mortificação na carne que pode acarretar em doença, em fraqueza. Ele se coloca nessa situação para o benefício do reino de Deus, única e exclusivamente. Ele não seria mais santo, ele não seria salvo por causa disso. Ele já era salvo, ele já estava sendo santificado por Cristo, pelo Espírito Santo, mas por causa dos irmãos judeus, ele decide se circuncidar. Porque ele não busca o seu próprio interesse, ele busca o que é de Cristo. Ele vai para Filipos, ele vai para Corinto, ele vai para Icônio, ele sai de Icônio, vai para Tessalônica, vai para Bereia, vai para Atenas. Todo esse percurso de nós faz com o apóstolo Paulo. Todo esse percurso. Para ele? Para o benefício dele? Não. Para o benefício do reino de Deus. Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós estamos vendo que a última coisa que ele quer é se gloriar de si mesmo. O apóstolo Paulo está incluso em um dos homens que também buscam, de fato, e verdadeiramente seguir o exemplo maior de Jesus Cristo. Mas ele sai do centro, ele sai de cena, vocês podem dizer, e diz: Timóteo é um homem que busca o interesse de Cristo. Não há desculpa quando nós vimos esse relato, como nós vimos o Epafrodito, como nós vimos do apóstolo Paulo, de dizer: eu não consigo seguir Filipenses 2. Eu nasci assim. A luta é grande demais, a tentação é pesada demais. É pesada. Realmente, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas nós conseguimos por intermédio de Cristo Jesus. É nele, é na pessoa dele. É fé na pessoa de Cristo. É em Cristo está a possibilidade de conseguirmos seguir ele exemplo maior. O apóstolo Paulo diz que Timóteo vai ser enviado para os Filipenses, aos Filipenses, assim que ele souber a situação dele. Como assim? Assim que ele souber se ele vai ser solto, se ele vai continuar preso durante mais um tempo, ou se ele vai ser morto. Essa é a preocupação. O apóstolo Paulo pode ser morto, mas ele quer saber a situação dele e depois enviar Timóteo para os Filipenses. E no versículo 24 aqui é uma certeza na graça de Deus, não é uma certeza na circunstância. Versículo 24 ele diz: estou persuadido do Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, confiando na graça de Deus, que ele já argumentou no capítulo 1, versículo 21, por quanto viver é Cristo e morrer é lucro. Ele viu que naquele momento, naquela circunstância, seria mais proveitoso para o povo de Deus que ele continuasse vivo, Então, confiando na graça divina, ele acredita que ele vai ter a oportunidade de ser libertado e ir a Filipos. E o versículo 25 vai falar sobre Epafrodito. Do versículo 19 ao versículo 24, Timóteo, são 6 versículos. E agora do versículo 25 ao versículo 30, vai estar também, versículo 24, versículo 30, também são 6 versículos. Timóteo e Epafrodito são 6 versículos cada um. Agora sobre Epafrodito. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Epafrodito, meus irmãos, é um nome que remete, significa amável, adorável. Tá? O nome dele está ligado a uma deusa, Afrodite.
Afrodite. Isso mostra que esse homem aqui, ele é completamente gentil. Então nós temos Paulo, que é hebreu de hebreu, nós temos Timóteo, que é de mãe judia e pai gentil, e nós temos Epafrodito, que é gentil mesmo. Ele é alguém de Filipos. Amém? E a gente vê até mesmo pelo nome dele, Epafrodito, como essa semelhança com Afrodite. Epafrodito, Afrodite, porque o nome dele significa amável, adorável, ou uma deusa, que era considerada assim pelos pagãos. Por um lado, quero mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O apóstolo Paulo, ele recebeu Epafrodito, porque Epafrodito levou os mantimentos de Filipos até o apóstolo Paulo. Isso está no capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18 vai mostrar isso. Se os irmãos quiserem ver, vai dizer: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, com aromas suaves, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. Então Epafrodito foi enviado para levar mantimentos. O apóstolo Paulo está dizendo que esse homem auxiliou ele nas necessidades, e ele é um irmão, um cooperador e um companheiro de lutas. Algumas traduções é um companheiro de milícias, um companheiro em tempos de guerra. Timóteo ajudava a batalhar pela fé evangélica. É isso. Ele não apenas tinha esse sentimento de união cristã, de cooperar para a união, para o mantimento do reino, mas também pela pureza doutrinária. Como está em Judas. A pureza doutrinária também era um desejo de Epafrodito. Vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, ele estava angustiado porque o viste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Esse homem que estava lá lutando pela fé evangélica, esse homem que estava sendo enviado, tinha sido enviado para cooperar com o evangelho, para auxiliar o apóstolo Paulo, adoece. Filipenses aqui é um retrato vívido das circunstâncias que os cristãos estão nesse mundo. Não significa que nós seguimos o exemplo de Cristo, que nós vamos ficar blindados desse mundo. Não significa isso. Não significa que nós, quando formos pregar o Evangelho, nós só temos o risco de morrer por causa do Evangelho, no sentido de a nossa fé ser atacada e nós morremos como mártir. Não, nós podemos morrer por uma doença. Os filhos de Deus não estão livres disso. Não significa que ser fiel a Jesus Cristo, que buscar fidelidade, que buscar santidade, buscar seguir o exemplo de Cristo, que não virá enfermidade. Isso é antibíblico. Acharmos que nós estamos como se nós estivéssemos num universo diferente do ímpio. Quando a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos, a doença vem para justos e injustos. A doença é culpa do pecado. E todos os pecadores estão com a possibilidade de adoecerem com ele. Não é por culpa de um pecado, é do pecado, é o pecado. O pecado original, mas não é um pecado. E aqui também mostra que essa ideia de que, como os amigos de Jó, se você está sofrendo porque você pecou, também é errado. Não necessariamente. Não necessariamente. Meus irmãos, o que acontece nesse mundo é governado por Deus e é incompreensível para nós.
por que filhos de Deus, santos e piedosos, adoecem e morrem, e outras pessoas que nós olhamos e falamos, por que essa pessoa tem tanta saúde e não morre? E a gente vê aquela senhorinha piedosa, a gente vê aquele homem piedoso, aquele jovem de 19 anos querendo viver por Cristo, mas tendo um câncer terminal. E aí, como é que isso explica? Não explica, é o mundo de Deus. Mas sabendo que Deus é quem governa isso tudo, e Ele pode sim, na providência divina, efetuar a cura, se assim for o seu agrado, que é o que Ele faz com o Epafrodito. O Epafrodito, ele é curado. Ele não é curado pela mão do apóstolo Paulo. Não é curado pela mão do apóstolo Paulo. É na providência divina. É no decurso, a doença vai embora. E ele fica são. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo não é um estoico, o apóstolo Paulo não é uma pessoa, porque eu sei as verdades de Deus, porque eu fui ao terceiro céu, porque eu sei de coisas, então eu não sinto mais tristeza com a morte, eu não sinto mais angústia com o sofrimento, porque eu sei que tudo foi decretado, que Deus é soberano, então para que me abalar com essas coisas? O abalo é humano, é um sentimento legítimo. O choro é um sentimento legítimo. Não é porque nós confiamos no governar soberano do nosso Criador, na providência divina, que nós não vamos lamentar amanhã, que nós não vamos chorar quando o irmão nosso se for, por mais que nós saibamos que ele está num lugar muito melhor do que nós. Epafrodito estaria num lugar muito melhor do que o apóstolo Paulo. Epafrodito estaria junto com Jesus Cristo. Epafrodito estaria longe daquele corpo pecaminoso que só lhe trazia pecados e chagas e doenças. Ele estaria longe daquilo tudo. Mas ainda assim o apóstolo Paulo, pela ausência do irmão da fé, ele estava entristecido pela possibilidade de Epafrodito vir a falecer. E é legítimo. É legítimo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que, olhando as circunstâncias, olhando para o apóstolo Paulo, olhando para os filipenses, o que Deus faz? Cura. Na providência. Esse é o nosso Deus. É esse o nosso Deus. É o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Por quê? Porque vós estareis alegres e com a alegria vossa eu tenha menos tristeza. O apóstolo Paulo está numa circunstância difícil. Tristeza. Um erro dos cristãos é achar que o caminhar cristão é livre de tristeza. O cristão, ele tem que saber lidar com a tristeza. A tristeza é uma realidade na nossa vida. A tristeza é algo que pode acontecer e pode ser uma companhia indesejada na caminhada cristã. Pela complexidade da caminhada cristã, a alegria indizível não exclui a tristeza momentânea. A alegria indizível nos faz suportar até mesmo a tristeza momentânea. Até mesmo a tristeza momentânea é uma tristeza diferente, porque nós temos a alegria de Cristo Jesus em nós. Mas nós vamos passar pela tristeza. Se não estamos tristes agora, em algum momento da nossa vida nós estaremos tristes. Em algum momento. É certo. Porque nós estamos no mundo de pecado. O apóstolo Paulo encerra
dizendo: recebei, pois, do Senhor com toda alegria, honra sempre e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Carência. Os filipenses não tinham a possibilidade de ir até Roma para auxiliar o apóstolo Paulo. Então, Epafrodito supriu essa carência. Ele se colocou à disposição dos filipenses e foi até Roma para ajudar o apóstolo Paulo. E comentaristas dizem que esse período de doença levou no mínimo 6 semanas. Nós estamos falando da época do primeiro século. Sem remédio, sem hospital, como nós conhecemos hoje, sem nenhum conforto. E Epafrodito, ele estava indo para ver o prisioneiro, o apóstolo Paulo. Essa é a circunstância. E possivelmente Epafrodito, quem está com a... Vamos para o futuro aqui. Essa carta aos Filipenses, ela foi enviada por Paulo, possivelmente nas mãos de Epafrodito. Possivelmente. É por isso que eles receberam, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Por quê? Porque a igreja, infelizmente, ao mesmo tempo que no versículo 21, nem todos buscam o que é de Cristo, mas buscam o seu próprio interesse, ao mesmo tempo a igreja de Jesus Cristo, muitas das vezes, não honram os homens que são dignos de honra. Muitas das vezes, não honram aquele cristão que está para o serviço da fé, mas honram aqueles que falam, aqueles que têm uma boa oratória, aqueles que têm fábulas, aqueles que têm uma filosofia interessante. Esses são os homens que a igreja de Jesus Cristo honrava no primeiro século e continua honrando. Agora, aquele cristão que não busca o seu próprio interesse, aqueles homens que estão apenas interessados em cumprir a tarefa de Jesus Cristo, esses homens geralmente, em via de regra, eles não são honrados. A honra vai totalmente para aqueles homens que querem arredar os homens em filosofias. Aí a igreja de Cristo vai pesar o seu mestre. Nós não estamos diferentes aqui. Quem nós estamos, ou nós pensamos, quem hoje nós estamos honrando? Quem hoje nós estamos honrando? Será que nós somos tão bons assim que ninguém ao nosso lado é digno de honra? Uma honra cristã e devida? Ou será que todo mundo aqui é desprezível, ninguém aqui busca santidade, ninguém aqui busca nada, e o bom mesmo é o pastor que está na internet, o bom mesmo é aquele cara que faz post no Instagram? Esse é o bom, esse merece honra. Mas o irmão que está diariamente, que vai acudir às suas necessidades, às nossas necessidades, muitas das vezes esse irmão ele passa despercebido por nós. Porque esse irmão que nós convivemos de perto, nós conhecemos o pecado dele, nós conhecemos a luta dele, e por causa de um detalhe, nós achamos que ele não é digno de honra. Ou nós vamos aqui acreditar, como nós falamos ontem, no nosso encontro, que Epafrodito conseguiu chegar no nível de perfeição, do perfeccionismo santo. Não. O apóstolo Paulo está falando isso porque, de fato, Epafrodito era um membro em Filipos. E facilmente não seria honrado todo o seu esforço. E poderia ainda haver pessoas levantando objeções do porquê. Por que, Epafrodito? Você não ficou mais tempo com o apóstolo Paulo? Por que você veio tão cedo? Por que isso? Por que aquilo? Por que foi desse jeito, daquele outro? O apóstolo Paulo coloca Epafrodito voltando para Filipos, assim
ele serviu como irmão, cooperador, batalhou pela fé, e foi o vosso mensageiro. Ele cumpriu o que vocês não cumpriram, porque vocês estavam longe. Então o único que se colocou à disposição foi Epafrodito. Epafrodito se colocou à disposição. Ele se colocou à disposição. Quem mais entre vocês se colocou à disposição? Porque isso acontece na igreja. Críticas e críticas. E quem se coloca à disposição? Quem se coloca ali como numa posição de receber as críticas? E Epafrodito chegou às portas da morte por causa do Evangelho. Nós temos esses dois exemplos, ou esses três, com o apóstolo Paulo, que é o autor da carta e está algemado, está preso pelo Evangelho. Então, quando nós olharmos para Filipenses 2, do 1 ao 10, e dissermos para nós mesmos, isso é impossível, nós devemos nos envergonhar de nós mesmos. Porque é o que nós fazemos? Quando a Bíblia coloca um exemplo que é modelo, nós mesmo menosprezamos e falamos, não, isso não é possível. Isso aqui está muito longe de mim. Por quê? Porque assim é uma desculpa viável para eu continuar na minha prática de pecado. Assim é uma desculpa viável para eu continuar não me portando com os irmãos. Assim é uma desculpa viável para eu ter os meus interesses e não o interesse de Cristo. Porque não é a Bíblia que coloca um exemplo muito superior. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu não consigo. Epafrodito é pecador e miserável, Timóteo é pecador e miserável, Paulo é pecador e miserável. Paulo mesmo fala isso nas suas epístolas. Então, não é apenas o pecado que nos impede de conseguirmos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Existe algo mais. Talvez seja porque nós não nos lançamos na dependência de Cristo Jesus. Talvez seja porque nós não buscamos o interesse de Cristo Jesus. Talvez seja isso. Porque se pecadores conseguiram, porque nós não conseguimos. E poderíamos citar exemplos da história da igreja de homens que conseguiram, mesmo com os seus pecados. Pecado não é um impeditivo para nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. É cairmos, levantarmos confiando no sacrifício de Cristo que nos verteu do pecado. Cairmos, nos confessarmos e confiar no sacrifício de Cristo Jesus que nos verteu dos nossos pecados. E assim seguimos diariamente o exemplo de Cristo Jesus, sem desistir, sem esmorecer, buscando o que é do outro, não o que é nosso, considerando o outro superior a nós. Essa é a tônica de Filipenses. É com toda a humildade, é sendo manso, é sem murmuração, é sem contenda, e confiando que é Deus que efetua em nós tudo que Ele vai realizar. Duas aplicações, meu irmão. A primeira, a fé, ela implica em mortificação. A fé em Cristo Jesus, ela requer mortificação do pecado, do eu, do mundo. A caminhada cristã é mortificação. Quem quiser seguir a mim, Jesus Cristo disse, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa do meu nome, achará. É perder a si para se encontrar em Cristo. A caminhada cristã é nós nos perdermos de nós mesmos e nos encontrarmos em Cristo Jesus. Essa é a caminhada cristã. Nós vimos hoje na verdade não ficarmos pensando sobre nós mesmos toda hora, qualitativamente, quantitativamente.
nos colocarmos como centro das nossas vidas. Nós vimos isso. Nós vimos. E nós sempre estamos sendo exortados, talvez não somente no domingo, mas hoje nas mídias, no podcast, numa pregação, no rádio, no livro, com uma conversa informal. A exortação vem, a questão é: nós nos humilhamos e seguimos, nos arrependemos e seguimos Cristo? A exortação sempre vem, mas nós ficamos duros de corações e não queremos mudar o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de ver como as coisas são, porque esse é a minha convicção, é assim que eu fui criado. Aqui, nas Sagradas Escrituras, é onde encontra as nossas convicções. O que está fora dela é mortificação. Está na categoria de mortificação. E segundo, sabendo, meus irmãos, que a exceção na igreja de Deus, na igreja de Jesus Cristo, sabendo que a exceção é buscar o interesse de Cristo, nós devemos nos perguntar se estamos realmente buscando o interesse de Cristo ou o nosso próprio interesse. Porque é isso que o texto está falando, é exceção. Se é exceção até hoje. Talvez hoje nos cultos que está tendo esse dia do Senhor, nesse domingo, talvez se chegarmos a 1% de pessoas que estão desejando o interesse de Cristo, seja muito. Porque se a igreja cristã buscasse o interesse de Cristo Jesus, a nossa nação não estaria como está hoje. Não estaria. Porque nós vemos na história, nós vemos na Bíblia, que quando uma sociedade, quando a igreja busca o interesse de Cristo Jesus, há transformação de vidas. Nós devemos curvar as nossas cabeças e rogar a Cristo para que Ele nos desperte. Porque, meus irmãos, como Jesus Cristo ele falou, nós vemos pessoas com boa oratória, pessoas com dom de cura, pessoas que se importam com os pobres, pessoas com uma boa educação, pessoas simpáticas. Nós vemos todos esses tipos de pessoas indo para o inferno. Quando Jesus separa bodes e ovelhas. Isso não é o emblema de salvação. Ser simpático, ter dons, ter talento, isso não é emblema de salvação. Emblema de salvação é viver a vida cristã humildemente. Esse é o emblema de salvação. Judas se importava com os pobres, curou, realizou prodígios e milagres e era um apóstolo. E foi para o inferno. Era o fruto da perdição. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse contexto, é desenvolver a vossa salvação, como está no versículo 12, com temor e tremor. Porque a caminhada cristã não é brincadeira. Vamos orar. O Espírito Santo aplica a palavra em nossos corações. Amém. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esses exemplos de homens que imitaram a Cristo Jesus e nos colocam ainda mais numa situação, numa condição de indesculpáveis para contigo. Senhor, que nós fomos expostos aqui hoje, venha nos fazer, Deus, arrependermos de nossos pecados, Senhor.
Senhor, que nós possamos, a partir dessa noite, considerar se realmente estamos buscando o interesse de Cristo Jesus ou os nossos próprios interesses. Se amamos de fato Cristo Jesus, ou se Cristo Jesus é apenas uma parte de nossa vida, mas o nosso objetivo principal está além da nossa fé. Senhor, nos coloque na condição de servos, na condição de humildes, na condição de que considera os irmãos superior a nós mesmos. Numa condição, Senhor, de temor e tremor diante da sua obra, para que não venhamos a vacilar, para que não aconteça como o apóstolo Paulo diz, que ele não percorra em vão com os filipenses, mas que ele os ache no dia de Cristo. Que nós aqui, Senhor, não venhamos domingo após domingo e domingo após domingo de maneira vã, Deus, não aplicando a Tua palavra em nossos corações, mas não aplicando as Suas palavras em nossas vidas, ó Pai, confiando que o Espírito Santo aplique em nosso coração. Mas que nós, Senhor, possamos olhar, por exemplo, o maior Cristo Jesus e venhamos a ver, Deus, o quão longe nós estamos, o quão murmuradores nós somos, o quão contenciosos nós somos. Nós rogamos a Tua misericórdia, Deus, e rogamos a Ti, Senhor, que transforma corações, que transforma as nossas disposições, Pai. Para que nessa noite, Senhor, se nós estamos numa disposição equivocada, Deus, se nós estamos com o nosso coração muito imerso nas coisas desse mundo e não nas que são de Cristo, que o Senhor venha e chame-nos ao arrependimento, e chame-nos, Deus, a nos dobrarmos perante a cruz de Cristo, e nos chame, Senhor, para a mortificação de nós mesmos, a mortificação do nosso pecado, para a glória de Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, sabendo que como o Senhor se compadeceu de Paulo, de Epafrodito e dos filipenses, o Senhor também se compadecerá de nós essa noite. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.